Fala, nação, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Irmãos Fla. No vídeo a gente vai dar uma olhada aqui no que a Renata e o Denilson falaram aí no programa de hoje, jogo aberto, sobre a final da Copa do Brasil, Corinthians e Flamengo. Loucura. Claro que esse retrospecto é só para análises, enfim, mas hoje é outro jogo, é outra história, é o começo de uma decisão, vale vaga na Libertadores, um dinheiro absurdo, vale também moral entre as torcidas. Estamos falando das maiores torcidas do país, Corinthians e Flamengo. Denilson, como é que você projeta essa primeira partida? Qual deve ser a postura do Flamengo? Geralmente o Flamengo não tem muita cautela mesmo jogando fora de casa. O Palmeiras, ó. Não adianta. Palmeiras não O título esquece. brasileiro será do Palmeiras, eu sei. Saiu nas disso, duas. Sempre lembrar. O Palmeiras, que a gente tava falando do Palmeiras hoje. Não, legal, nada, sério. que queria que fosse Assim, Palmeiras. a ideia, o que eu imagino, um Corinthians muito intenso no começo do jogo. Obviamente, a gente falou ontem, você falou de algumas qualidades do Corinthians, aí eu usei a palavra aqui equilibrado. Hoje o Corinthians é equilibrado, então acho que vai ser um começo de jogo com muita intensidade e olhando... são mais de 40 mil ingressos vendidos, ou seja, a casa cheia, o torcedor corintiano vai estar empurrando o time desde o início do jogo, então eu imagino que esse começo de jogo vai ser um começo complicado para a equipe do Flamengo. E aos poucos o Flamengo vai equilibrar, porque o Flamengo, quando se conseguir, dentro dessa pressão inicial do Corinthians, ter a bola, girar a bola, e tem capacidade para isso, e aí você vai ver um jogo mais equilibrado. Não acho que vai ser um jogo, olha que loucura, hein? Não acho que vai ser um jogo com muitas oportunidades de gols. Eu acho que vai ser um jogo mais decidido nos detalhes, porque o Flamengo também vai ser cauteloso. O Flamengo também não vai se expor tanto assim, né? Porque sabe que a decisão é no Maracanã, também com casa cheia. Então o Flamengo acha que não vai se expor tanto assim. Eu acho que vai tentar controlar um pouco mais o jogo. Quem se sai de Itaquera com resultado positivo vai muito mais tranquilo para a decisão diante do seu torcedor. Um título é título, não é? Eu gosto de vice-campeonato também, acho que o Corinthians tem muito mérito e o Flamengo também de chegarem a essa decisão. São duas equipes que jogam duas maneiras diferentes, não é? De você olhar a armação do time, os jogadores. Mas, por exemplo, o Corinthians tem um trio que é fortíssimo. Renato Augusto, Roger Guedes e Yuri Alberto. E aí você pega esse quarteto aí do Flamengo com o Everton Ribeiro, com o Arrascaeta, Gabigol e Pedro. Então, tem qualidade dos dois lados, dois grandes goleiros. Dois grandes goleiros que podem trabalhar demais na noite de hoje, né? Até pela qualidade que tem o Corinthians do meio de campo para frente. A gente não pode deixar de citar, e é natural que a imprensa fale muito dos protagonistas, mas o Fausto e o Duqueiroz também vêm fazendo um trabalho muito bom com o Corinthians e dá essa liberdade para Renato Augusto, dá essa liberdade para Roger Guedes. Então a gente tem que falar também desses dois jogadores que ali, além de dar essa proteção e liberdade para os jogadores do sistema ofensivo, também dá um pouquinho mais de proteção para o Gil, para o Balbuena, para os jogadores de defesa. E a gente sabe que os bolas estão no hotel, né? Os do Flamengo vendo o programa, os do Corinthians também estão concentrados. E tem pesquisa, então eles devem estar acompanhando, que por enquanto o Corinthians está na frente, não é muita Corinthians diferença, tá ganhando. mas a torcida do Timão... Mas também porque a do Flamengo, óbvio, vai votar no Flamengo, a do Corinthians, óbvio, vai votar no Corinthians. E as outras porções das outras torcidas devem estar colocando mais pro Corinthians. E a maioria odeia o Flamengo, então... Não, mas no caso eu odeio o Corinthians também, mas... Não sei. Estou confiante num bom resultado hoje. Quer dizer, os paulistas odeiam o Corinthians. Provavelmente a maioria deve estar votando no Corinthians. Ou no Flamengo, no caso. Mas o resto provavelmente tá odiando mais o Flamengo do que o Corinthians, né? Porque o Flamengo nos últimos anos, porra, papo a título. Que eu acho como vai ser o jogo, equilibrado. Né? Se a gente não vê uma disparidade ali do Corinthians, muito menos do Flamengo, porque eu acho que o jogo vai ser muito equilibrado. Ninguém gosta de empate, né? Tirando você? Não é que eu gosto de empate, é que eu acredito no empate. Mas para hoje... Nesse caso eu gostaria do empate. Depois a gente decidir aqui no Maracanã. Eu já vou antecipar. Quer dizer, já dei meu palpite aqui, não é? Mas hoje eu não tô em cima do muro, não. Hein? Não, né? Fala teu palpite. Mas eu acho que o Flamengo vai ganhar. Pra quem não... Acho que eu prefiro a vitória. Eu acho que o Flamengo vai ganhar na casa dos caras e vai ganhar aqui também. E ganhamos, né, na Copa do Brasil, então. Na Libertadores. Os dois. Não viu? Agora vai ter que esperar um pouquinho, hein? Se bem que o Flamengo nos últimos jogos aí tem caído um pouco de rendimento, né? Então... Não, mas aí é no Brasileirão, no Brasileirão. Já tá decidido e eles estão jogando meio que... não sei lá. Não, é outra parada, é outro jogo. Arrascaeta é um talento que, se fosse brasileiro, era a seleção.
Everton Ribeiro acho que esperava e ele seria convocado pelo Tite. Ou os dois juntos né? Agora, o Arrascaeta, há muito tempo, ele não está 100% fisicamente. Inclusive, agora na data FIFA, ele foi preservado na seleção do Uruguai para poder ajudar até o Flamengo a ter o jogador mais inteiro, não só para essa decisão que começa hoje de Copa do Brasil, mas também para a Libertadores. Porém, é um jogador indispensável. Indispensável, essa pubalgia é uma lesão delicada, incomoda. O Flamengo, com o excelente departamento médico que tem, deve estar fazendo um trabalho específico para que ele possa jogar. Obviamente, quando você tem algum desconforto, você nunca vai estar 100% dentro de uma partida. E o Arrascaeta, ele é muito inteligente, ele tem boa leitura de jogo, além da qualidade técnica dele, ele tem bom posicionamento, então ele consegue dosar esse tipo de situação. Tanto é que as partidas que ele tem jogado, ele tem jogado bem, vem sendo protagonista. E acredito que na noite de hoje ele vai conseguir também fazer uma boa partida. Será que o Cássio teve algum pesadelo com a Arrascaeta? Porque não é simples. Ele tem esse poder de sair da marcação, ele se movimenta de maneira muito inteligente e, fora tudo isso, o entrosamento que ele tem já com os companheiros ali, principalmente no ataque. Então, um jogador muito inteligente, diferente. Eu adoro ver o Arrascaeta jogar, menos contra o Inter, né? Não, ele joga muito mesmo. E ele que é extremamente celebrado, consagrado. O Cássio, na minha opinião, de 2 anos pra cá, ele teve uma mudança, inclusive física. Ele tá mais magro, tá numa fase muito boa, dá pra ver que ele tá se cuidando. E a idade, pelo contrário, só melhorou ainda o talento do Cássio. Hoje a concorrência na seleção brasileira é brutal, é muito forte. E é uma pena, é bom por um lado, que o Brasil tá muito bem servido de goleiros. Por outro, as vagas são menores. Mas o Cássio tá em alto nível e essa temporada dele foi muito boa. E esse equilíbrio que a gente fala do Corinthians passa pelo Cássio. Teve vários jogos que o Cássio salvou o Corinthians por algum motivo ali de erro de saída de bola de sistema defensivo, até de marcação mesmo, e aí o atacante sai na cara do gol, sai de frente com o Cássio acaba tomando a melhor decisão e defendendo. Isso aconteceu já em diversas oportunidades e é incrível como o Cássio, especificamente o Cássio, gosta desse tipo de jogos, né? Desses jogos grandes, né? De decisões. Ele sempre se torna um protagonista em jogos dessa grandeza. E olha só, a gente também tem que exaltar o goleiro Santos, que chegou quietinho no Flamengo. Aí eu lembro que o Paulo Souza colocava o Hugo como titular, esperou o momento, virou hoje um super titular, jogou inclusive no final de semana, o único titular lá em Cuiabá. O Flamengo venceu. E hoje também é uma segurança para a zaga, para o time do Flamengo. Sim, os dois times estão muito bem servidos de goleiros. O próprio Diego Alves já elogiou bastante o trabalho do Santos, que hoje é o goleiro principal, o goleiro titular do Flamengo. Então é isso aí, rapaziada. Deixa o like aqui, se inscreve para continuar acompanhando o conteúdo do Flamengo. E também comenta aqui embaixo o que você acha que vai rolar aí nessa partida de hoje à noite. E também qual é o seu placar para esse primeiro jogo da final. É nóis, até a próxima.